Fazer essa cirurgia vai acabar com a sua vida. Uma cirurgia que parece simples pode causar uma infecção grave, tirar a sua memória e te fazer depender de alguém o resto da vida. E muitas vezes só descobrem quando é tarde demais. Nesse vídeo eu vou revelar 7 cirurgias que eu, como médica, não indico para os idosos e te dizer o risco de cada uma delas. Primeiro de tudo, você precisa entender que depois dos 65 anos, o nosso corpo começa a mudar. Mesmo que a pessoa pareça forte, ativa, independente, por dentro, o corpo já não é mais o mesmo de antes. Ele fica mais sensível, mais fraco para aguentar situações difíceis, como a cirurgia, e isso tem um nome: a fragilidade. A fragilidade quer dizer que o corpo tem menos força para se recuperar. É como se fosse uma bateria. Quando a gente é jovem, essa bateria tá cheia, tá completa, tá 100%. A gente trabalha, se cansa, dorme e no outro dia já tá bem. Com o passar dos anos, essa bateria vai ficando mais fraca, como se tivesse viciada. A pessoa continua vivendo normalmente, fazendo suas coisas, mas quando passa por um esforço muito grande, como uma operação, uma cirurgia, o corpo pode não aguentar bem. Nós, médicos, conseguimos ver essa fragilidade das pessoas com coisas simples, como a força da mão ou o jeito que a pessoa anda. Tem gente, claro, de 75 anos que é bastante forte e tem gente que com menos idade já está bastante fraca. Por isso, não é só a idade que importa, que a gente avalia. O que importa realmente é a força do corpo por dentro. Quando a pessoa é mais frágil, ela tem mais chance de passar mal depois de uma cirurgia. Pode ficar confusa, esquecer as coisas por um tempo, pegar uma infecção de forma mais fácil, perder a força nos braços, nas pernas, demorar para sair da cama, para se recuperar e vai precisar de ajuda para tudo. É por isso que depois dos 65 anos a gente tem mais cuidado para indicar uma cirurgia. Não são todas. O corpo ele demora muito mais para se recuperar. A cicatrização é mais lenta, o cansaço é maior, o risco de ter problemas depois dessa cirurgia também aumenta bastante. Quanto mais o corpo estiver fraco, estiver com fragilidades antes da cirurgia, mais difícil será depois na hora da recuperação. A primeira cirurgia que eu não indico é a cirurgia do intestino grosso. Esse intestino grosso é a parte do seu corpo onde passam as fezes antes delas saírem. Com o tempo, ele pode ficar doente, pode inflamar, pode entupir, pode machucar por dentro e até mesmo ter um câncer. Isso pode acontecer por causa de uma infecção, uma inflamação, feridas dentro do próprio intestino. Quando o problema fica sério, o médico ele precisa tirar um pedaço desse intestino para salvar a vida da pessoa. Quando a pessoa demora demais para procurar ajuda, o problema vira uma emergência e pode acontecer algo muito mais perigoso. Entre os riscos, o pior é realmente as fezes vazarem para dentro da barriga. Sai do intestino e suja toda essa região, causando uma infecção muito grave, muito forte no corpo inteiro. E aí, a barriga ela precisa ser aberta na hora da cirurgia para abrir tudo, para tirar essa parte doente, essa parte que ficou infestada de fezes. Em pessoas com mais de 65 anos, o corpo muitas vezes não aguenta essa cirurgia muito grande. A pessoa pode ir para a UTI, pode pegar uma infecção no pulmão, pode perder muita força, pode ficar sem conseguir andar sozinha e ficar dependente dos outros. Em alguns casos, infelizmente, tem idosos que não resistem a essa cirurgia, porque ela é mais complexa. Quanto mais o corpo está fraco antes dessa cirurgia, maior é o risco dessa pessoa não aguentar. A melhor forma de evitar esse problema, evitar a indicação dessa cirurgia, é se cuidar antes. Existe um exame chamado colonoscopia. Nesse exame, o médico ele olha o intestino por dentro, pode tirar todos os machucadinhos pequenos antes que eles virem câncer. Se você tem mais de 45 anos, já é indicado você fazer esse exame. Em alguns casos, a gente pode indicar, antes dessa colonoscopia, um exame chamado sangue oculto nas
fezes. Nele a gente olha se tem algum sangue que a gente não consegue ver na saída das fezes, e aí se tiver a gente realmente passa a colonoscopia. Esse exame de colonoscopia ele pode ser um pouco incômodo porque a pessoa precisa se preparar. Ela vai tomar um laxante, uma espécie de laxante, para liberar todas as fezes que tem no intestino, para o médico conseguir ver com a câmera se tem alguma coisa de errada no intestino. Mas, de toda forma, é melhor que você tenha esse tipo de incômodo e descubra algo, consiga tratar, do que necessitar fazer uma cirurgia que é ainda mais complexa, que é ainda mais difícil, necessita muito mais da saúde do seu corpo. Outra coisa que também ajuda bastante é você comer frutas, verduras, legumes com bastante fibra, porque isso ajuda o seu intestino a trabalhar melhor e evita as doenças. Também é importante você evitar alimentos industrializados, principalmente carne processada, porque isso impede o funcionamento correto do seu intestino. Caminhar e se movimentar, fazer exercícios também ajuda o seu intestino a funcionar melhor e realmente te protege contra qualquer doença que possa te levar para uma mesa de cirurgia. E você não deve ignorar os sinais, os sintomas que o seu corpo dá. Se você notar alguma alteração nas suas fezes, no seu hábito intestinal, de quantas vezes que você ia no banheiro, procure um médico, porque lá ele vai buscar saber se realmente tem alguma causa que precise de um exame, que precise ser investigado. Os principais sintomas de alarme para você ligar o alerta é sangue nas fezes, pode ser o vermelho vivo ou até mesmo as fezes mais escuras, com cheiro muito forte. Também tem a mudança do jeito que você vai no banheiro, por exemplo. Ia uma vez por dia, começa a ir 3, ou então passa uma semana sem ir no banheiro. Também tem a questão da dor na barriga, tipo a cólica. E tem as pessoas que emagrecem sem nenhum motivo, sem fazer dieta ou exercício físico. Quem faz o exame no tempo certo, quem cuida cedo, evita depois essas cirurgias perigosas. A segunda cirurgia é a de úlcera no estômago. A úlcera é uma ferida aberta dentro do seu estômago ou no intestino. Essa ferida machuca por dentro e pode causar dor, queimação ou mal-estar. Ela aparece principalmente por causa de uma bactéria no estômago ou pelo uso frequente de remédios para dor, tipo ibuprofeno, naproxeno, aspirina. Tem muita gente que toma esses remédios todos os dias e não sabe do risco. Esses remédios, quando você usa ele por muito tempo, eles estragam a proteção natural do seu estômago e deixam ele machucado. Quando a úlcera não é cuidada, ela pode furar o estômago e quando isso acontece, esse líquido ácido que fica dentro do estômago, ele vai parar dentro da sua barriga. Isso aí vai causar uma infecção muito forte no seu corpo inteiro. O sintoma principal é uma dor muito intensa do lado esquerdo da barriga ou então em toda a barriga. E a pessoa ela precisa ser operada às pressas para realmente não perder a vida, porque é muito perigoso. Em pessoas mais velhas, o corpo tem mais dificuldade para aguentar esse tipo de situação. Muitas vezes a pessoa fica confusa, pega uma infecção, os órgãos podem parar de funcionar direito e a recuperação ela demora bastante. Em alguns casos, a pessoa realmente não resiste, justamente por causa da dor e da gravidade dessa situação. Na maioria das vezes, a úlcera ela pode ser curada só com remédio, com omeprazol ou algum remédio dessa classe, sem precisar de cirurgia. O médico ele vai passar esse tipo de remédio porque ele protege o seu estômago, diminuindo o ácido e fazendo essa ferida cicatrizar, impedindo que ela perfure realmente o seu estômago. Se tiver uma bactéria, ele também pode passar um antibiótico para eliminar essa bactéria, não ter nenhum tipo de complicação. Quando a pessoa tem sintoma, o médico pode pedir uma endoscopia, que é o exame para olhar o estômago por dentro e ver como que está essa ferida. Quem tem mais de 65 anos e toma remédio para dor com frequência, precisa usar um protetor para o estômago junto. O principal é realmente o omeprazol. Principalmente porque uma pessoa idosa geralmente toma várias medicações e isso pode maltratar o estômago junto. Eu já atendi vários
vários pacientes idosos que fazem polifarmácia sem necessidade. O que é isso, doutora? É quando um paciente ele toma várias medicações e algumas delas não são necessárias. E quando a gente vai reduzir essa quantidade de medicação para não prejudicar o paciente, ele fala assim, ó, doutora, tira qualquer um, tira todos se a senhora quiser, mas só não tira o meu omeprazol, porque realmente uma dor no estômago é terrível. Um ponto muito importante que eu preciso falar para vocês é em relação à diferença de uma cirurgia que é de emergência e outra que é programada. Tem uma diferença muito grande entre uma que é marcada com antecedência e outra que é feita às pressas, na emergência. Quando a cirurgia é marcada antes, o médico ele tem tempo para cuidar bem da pessoa. Dá tempo de ajustar os remédios, melhorar a alimentação, fortalecer o corpo, fazer todos os exames e deixar tudo preparado. Assim, a pessoa entra na cirurgia muito mais forte, com muito mais chance de se recuperar bem e de forma mais rápida. Já na cirurgia de emergência, não dá tempo de preparar nada. A pessoa chega no hospital passando mal, fraca, desidratada, às vezes até com uma infecção forte, com uma dor muito forte e tem um perigo maior de vida. O médico ele precisa operar muito rápido para salvar essa pessoa. O problema é que o corpo já está cansado e doente quando entra na cirurgia. Por isso que quando a cirurgia é feita na correria, o risco de dar problema é ainda maior. A chance da pessoa ter uma complicação de precisar ir para a UTI é muito grande, porque o médico ele tenta apagar o fogo do incêndio. Além do paciente ter um problema de saúde, ele tem uma emergência no momento, ele precisa tratar duas coisas ao mesmo tempo. O maior erro realmente não é precisar operar, é deixar o problema para depois, fingir que nada existe, aguentar essa dor e ignorar os sinais do corpo e só chegar para procurar ajuda quando está muito grave. Quando a pessoa cuida cedo, busca saber qual é o problema dela, escuta os sinais que o corpo dá, o médico ele consegue agir de maneira rápida, pede exame, busca saber o que é, evita o sofrimento da pessoa, evita o risco da cirurgia e salva realmente a vida dela. A terceira cirurgia é a do intestino delgado. Esse intestino delgado é a parte do intestino que ajuda a aproveitar os nutrientes dos alimentos. Ele pode entupir, pode torcer, pode perder a passagem do sangue e até mesmo parar de funcionar. Isso aí acontece por causa de cirurgias antigas que deixaram cicatrizes, seja por hérnia, por torção do intestino, até mesmo coágulos de sangue. Quando isso acontece, a pessoa ela sente uma dor muito forte na barriga, fica inchada, começa a vomitar, perde o apetite e passa muito mal. Se você demorar para buscar ajuda, infelizmente o problema vai piorar bastante, porque uma parte desse intestino pode jogar sujeira e bactéria para dentro do seu corpo. Isso vai parar no seu sangue, causa uma infecção mais grave que pode afetar o coração, os rins, o pulmão e até mesmo outros órgãos. Na cirurgia, o médico ele precisa cortar, tirar a parte doente do intestino, logo depois ele vai costurar as partes que sobraram. Em pessoas mais velhas, essa costura é mais fraca e pode realmente abrir e causar uma nova infecção. Se for preciso tirar uma parte muito grande do intestino, a pessoa pode não conseguir mais se alimentar normalmente e pode precisar receber comida pela veia para o resto da vida. Isso prejudica bastante a qualidade de vida do idoso, porque ele vai ficar dependente de alguém. Geralmente, a pior parte da vida do idoso é ele ficar dependente. Ele gosta de fazer as próprias coisas, mas quando precisa de alguém para fazer algo para ele, ele se estressa, ele fica depressivo, e isso pode afetar até mesmo outras áreas da vida dele. A melhor forma de evitar esse problema é descobrir ele de forma precoce, bem rápido. Se você sentir dor na barriga, que não está passando por nada, principalmente se for idoso, deve ir ao médico, não deve ser ignorado. Por quê? O médico pode pedir uma tomografia que mostra como o intestino está por dentro e ajuda a ver o problema de forma mais rápida. Em alguns casos, a pessoa nem precisa fazer cirurgia. Ela pode melhorar só com soro, com remédio e observação no hospital.
Também é muito importante você cuidar dessa saúde antes, controlar a pressão, a diabetes, o colesterol, cuidar do coração, parar de fumar e tomar os remédios corretamente, principalmente aqueles que afinam o sangue quando o médico indicar. Procurar ajuda logo no começo evita que esse intestino ele pare de funcionar e evita essas cirurgias perigosas. As cirurgias de número 4 e 5 que eu não indico são as de apendicite e a de retirada da vesícula, que geralmente acontece quando essas partes do corpo ficam inflamadas. A vesícula é uma bolsinha que fica grudada no seu fígado na parte de cima da barriga, do lado direito. E o apêndice, ele fica junto do intestino, do lado direito também, mas é na parte de baixo. E quando eles inflamam, começam a doer na região ou até mesmo pode gerar uma dor em toda a barriga. Esses dois problemas precisam de atenção muito rápida, porque eles podem piorar em pouco tempo. E em pessoas mais velhas, esse problema nem sempre dá sinal forte. Muitas vezes a dor é fraca, a febre é baixa, a pessoa acha que é só uma dor comum ou uma febre que vai passar rapidamente. Sempre que uma pessoa idosa sentir uma dor nova na barriga, principalmente do lado direito, ela precisa ser avaliada rapidamente por um médico, porque não é normal sentir esse tipo de dor, você não deve ignorar. O médico ele pode pedir exames como ultrassom ou tomografia para descobrir logo o que está acontecendo. Se no local onde você está não tem esse tipo de exame, ele pode fazer alguns tipos de manobra na sua barriga para comprovar que você está com alguma inflamação. Quando o problema é confirmado, a cirurgia ela deve ser feita o quanto antes, de preferência com pequenos cortes, o que vai ajudar ainda mais na recuperação. A pessoa ela não deve ficar tomando remédio por conta própria, nem ficar esperando em casa sozinha, que é muito comum. A causa da apendicite ainda não é 100% comprovada. Pode ser por causa de restos de comida, de fezes que fica naquela região, pode infestar de bactérias e fica inflamada. No caso de problemas da vesícula, tem vários motivos, mas para você evitar esses problemas, precisa manter o peso controlado, comer bem, evitar excesso de gordura, cuidar da saúde para ajudar a diminuir esses riscos, esses problemas. A sexta e a sétima cirurgia que eu não indico de forma alguma são as de pulmão e a de prótese de quadril sem nenhum preparo. Em pessoas mais velhas é muito comum aparecer o câncer no pulmão ou então acontecer uma queda e ele quebrar o osso do quadril. Quando isso acontece, muitas vezes não tem outro jeito, a pessoa precisa operar para salvar a vida ou então para voltar a caminhar. São cirurgias totalmente importantes, mas são pesadas para o corpo do idoso. Depois dessas cirurgias, o corpo do idoso pode sofrer bastante. É comum a pessoa pegar infecção no pulmão, ter coágulo no sangue, passar mal da cabeça, ficar confuso, esquecer as coisas por um tempo e ter dificuldade para andar novamente. No caso da fratura do quadril, o risco é ainda maior. Dependendo da saúde da pessoa, até 3 em cada 10 idosos podem perder a vida um ano depois dessa fratura. E, infelizmente, muitos dos que sobrevivem não conseguem mais viver sozinhos como antes. E isso acontece porque o corpo ele já está mais fraco e sente muito o impacto da cirurgia e do tempo parado na cama, porque precisa de uma recuperação ainda maior. A melhor forma de reduzir esses riscos é preparar o seu corpo antes da cirurgia. Esse preparo inclui fazer exercícios para fortalecer as pernas e melhorar a respiração, treinar os pulmões, melhorar a alimentação com mais proteína, usar vitamina ou até mesmo suplementos quando o médico indicar. Sem contar que você deve cuidar da parte emocional para diminuir o medo, a ansiedade e passar por uma avaliação completa com o médico para ele entender quais são os cuidados que você precisa depois da cirurgia. Inclusive, a fratura de quadril é muito comum durante a menopausa, porque a mulher perde estrogênio e, infelizmente, a absorção de cálcio diminui e o cálcio é necessário para manter o seu osso mais forte. Por isso que essas mulheres correm maior risco de cair, de fraturar ossos e é
necessário fazer um exame chamado densitometria óssea para saber como que está a saúde do osso dessa mulher. Mais importante do que se preparar para uma cirurgia é você cuidar para não ter os problemas, como câncer de pulmão e a fragilidade nos ossos. Câncer de pulmão, a maior causa é realmente o tabagismo, é a pessoa que fuma ou que tem contato com fumaça. E no caso da fragilidade dos ossos, é a questão nutricional. Você precisa comer, consumir mais alimentos com bastante cálcio para o seu corpo ter muito desse nutriente, manter o seu osso saudável. Outra coisa bastante importante é evitar objetos em casa que podem causar a queda nesse idoso. E eu estou falando de tapete, de ter móveis ou brinquedos espalhados pela casa, móvel que está em falso, que o idoso ele pode tentar se segurar ali e não conseguir se segurar, não deixar o ambiente escuro, é melhor que esteja tudo claro para que ele possa ver o que é de empecilho, o que ele pode esbarrar e cair. E também tem a questão de você adaptar essa casa para esse idoso, colocando barras no banheiro, em locais estratégicos que, se ele escorregar, tem algum lugar para segurar. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde. Muita gente, depois de uma certa idade, para de se cuidar, achando que é velho demais, que é normal o idoso sentir dor, mas enquanto isso, o problema ele vai crescendo ainda mais. Se eu busco um médico, faço os meus exames, tomo o meu remédio, o meu corpo está até preparado caso apareça uma emergência. Quando a pessoa é idosa, o maior perigo não é realmente fazer uma cirurgia, é deixar ela para depois, é ignorar os sinais, é não fazer os exames, é não procurar um médico, é achar que não é nada, que vai passar. Aí a pessoa acaba esperando demais, o problema cresce e vira uma emergência. Aí tudo fica mais difícil, mais perigoso, mais doloroso. Cuidar da saúde antes vai salvar a sua vida. Fazer exame é proteção, se preparar para uma cirurgia é segurança e quem cuida da saúde a partir de agora ou desde sempre sofre muito menos amanhã. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.